tarde, queridos e queridas do portal Tecnologística. Na coluna de hoje a gente vai discutir a relação. SDR aqui tem nome e sobrenome. Vamos falar do aniversário de primeiro ano das soluções consensuais de controvérsias capitaneadas pelo TCU. Esse mecanismo de soluções consensuais foi gestado a partir de uma instrução normativa de 2022, entrou em efetividade em 2023 e a gente já tem diversos processos em trâmite, 4 concluídos, sendo que 2 são do setor de logística, são das ferrovias. E temos ainda vários referentes, por exemplo, a rodovias que estão aí em tramitação, sendo discutidos relações complexas, relações muito tumultuadas, cheias de idas e vindas, chumbos trocados, declarações de inadimplemento de parte a parte, poder concedente concessionário, aqueles casos complicados que fazem nós, advogados, perder aí algumas noites de sono. Solução consensual de controvérsia do TCU veio como uma maneira de tentar agilizar ou destravar concessões que tiveram passivos ou litígios difíceis. Eu brinco que é o momento Nossa Senhora desatadora dos nós aí na administração pública. A gente sabe que aqui não estamos reinventando a roda, é uma atuação consensual que é viabilizada pela legislação federal, a Lei 13.140 de 2015, ela fala da autocomposição de conflitos. A gente tem a nova LINDB falando também da autocomposição de conflitos pela administração pública. Essa consensualidade é uma nota fundamental da nova administração pública. Então aqui não estamos reinventando a roda, não tem que se falar em algo assim que fere o interesse público, pelo contrário, a gente está buscando novas maneiras de realizar esse interesse público. E recentemente um texto do ministro Bruno Dantas diz que mais de 220 bilhões de reais estão sendo discutidos no bojo desse processo. Não são 220 bilhões de reais que estão aí objeto de controvérsias infindáveis, sem grandes perspectivas de serem solucionados e que vão, de uma forma ou de outra, sendo aos poucos destravados pela atuação da SESEX Consenso. Há um ano atrás eu fiz uma coluna com a minha amiga Eduarda, tem texto, temos o vídeo aqui no portal, vocês podem recuperar as principais notas desse instituto. A gente fez algumas considerações iniciais e hoje a gente vem aqui então para fazer a DR. Vamos discutir essa relação, esse um ano aí de legado, né? A gente tem uma percepção, a gente que acompanha essas atuações de consenso, de que há agora maior abertura, menos desconfiança para esses institutos, um ambiente de maior mesmo maturidade institucional, de parte a parte, público e privado, né? As partes estão sabendo sentar melhor à mesa, sabendo compor esses conflitos de uma maneira mais respeitosa, mais colaborativa, que é sempre muito bom. E longe de aquelas memórias terríveis que a gente tinha do tempo de Lava Jato, por exemplo, né? O principal que a gente tem que cuidar aqui é que esses mecanismos recém-desenvolvidos, né, um ano é muito recente, não se percam pelo excesso de burocracia procedimental. A gente sabe que ainda temos pontos a melhorar nessa solução consensual de conflito, né? Nas questões de iniciativa, na forma de instauração, né? A gente não tem, por exemplo, a possibilidade do privado requerer a instauração, e isso é algo que a gente vê que ainda tem uma disparidade mesmo, né? A gente sabe que para permitir também a instauração, o pedido de instauração para um privado, a gente tem que ter uma capacidade processante pela parte do TCU, mas o ideal é que a gente chegue nesse momento, né? Que a gente consiga, assim, dar vazão à iniciativa de consenso por qualquer uma das partes. A gente sabe também que esse arranjo institucional mais aprimorado, ele tem a sua garantia em termos de segurança jurídica, de ouvir os principais interessados, mas às vezes isso causa uma lentidão processual que a gente tem que pensar até que ponto colocar uma mesa com vários assentos faz sentido para cada tipo de controvérsia. Mas o que eu quero dizer é que o saldo, na minha opinião, desse instituto é muito positivo. Já são 4 casos de sucesso, outros avançando nas negociações. É um tema que tem atraído a atenção, inclusive, de tribunais de contas de entes subnacionais, então estados e municípios tentando replicar essas experiências, para quem sabe a gente conseguir avançar no que importa. Fiscalizar as concessões, por exemplo, no que importa. Inclusive, deixar para trás passivos que vieram ali muitas vezes por uma casualidade, não tem menor conexão com a atuação de nenhuma das duas partes, né? O rompimento do equilíbrio contratual muitas vezes não tem
nenhuma relação direta com a culpa da concessionária ou com uma mora do poder concedente. A gente sabe que eventualidades acontecem em qualquer relação de longo prazo, não é diferente, por exemplo, nas concessões. Então eu faço votos que a gente continue investindo nesses mecanismos para que a gente possa, inclusive, ter alternativas, soluções alternativas de controvérsia acessíveis. A gente sabe que muitas vezes a arbitragem não é acessível e nem tão rápido como a gente gostaria. A gente sabe que a fazenda em juízo tem armas que muitas vezes levam à irracionalidade processual, né? Quem nunca perdeu aí o sono porque tinha conseguido uma liminar, depois vem uma suspensão de liminar, e você fica assim, senhor, o que tá valendo? O processualista, ele sofre, o processualista de direito público sofre, tá? Eu quero aqui meu abraço a todos os meus colegas advogados. Então, a verdade é que se a gente traz para a mesa de negociação questões complexas, com segurança jurídica para serem resolvidas, com os órgãos de controle azeitados, abertos a entender uma concepção de eficiência das concessões, os contratos, por exemplo, que é o caso aqui da infraestrutura logística, esses contratos são contratos de concessão, a gente tem uma chance de aprimorar o tipo de investimento, a forma com que esses contratos são geridos e o resultado final para quem importa, que são os usuários. Então, faço votos, parabéns, primeiro ano da SCC, que seja de muitos, que a gente abra caminho para, inclusive, revisitar esses resultados, aprimorar, melhorar gargalos processuais e tornar essa iniciativa acessível, inclusive, em estados e municípios. Eu quero saber sua opinião, quero saber se você já acompanhou algum processo desse tipo e o que você acha. Inclusive, qual que é o tópico que você quer para o próximo Coluna do Tecnologístico? Escreve aqui pra gente nos comentários. Um abraço e até mais.